ataques espirituais que tentam nos paralisar. Existem ataques do inimigo que o objetivo do diabo é, de alguma maneira, impedir você de dar continuidade no teu propósito, no teu chamado, o que Deus tem para a sua vida. Eu estou convencido que o inimigo usa várias armas espirituais para tentar nos paralisar. E existem situações que surgem na nossa vida que a gente pensa que o nosso problema é com as pessoas, ou é a inveja que as pessoas têm da gente, ou até mesmo algo que deveria acontecer e simplesmente está acontecendo. Mas por trás de tudo isso, tem uma ação maligna, diabólica, tem um mover satânico que tem um objetivo certo, que é paralisar você. Fazer com que você deixe algo que você estava fazendo, que estava dando certo. E eu já experimentei esse tipo de ataque. O inimigo tenta nos paralisar. Ele tenta usar situações para impedir que continuemos naquela caminhada, naquele propósito, ou até mesmo na velocidade que você está. No mundo espiritual, eu quero que você grave muito bem isso. A velocidade com que você se move, isso chama atenção no mundo espiritual. A velocidade, eu vou mostrar para você na Bíblia. Como a velocidade do mundo espiritual, ela chama atenção. E o porquê que o inimigo, ele tenta te paralisar. E vou mostrar para você também, que quando Deus tem um projeto para a nossa vida, quando Deus tem um plano para a nossa vida, e nós estamos em alta rotação, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Porque existe coisas que Deus quer completar através da minha vida, através da sua vida. Por isso eu quero convidar você a me acompanhar até o fim dessa palavra. No final eu quero fazer uma oração especial por você que está sofrendo ataques espirituais, ataques que o objetivo do inimigo é tentar te paralisar, é tentar te impedir de dar continuidade a algo que você começou. E você vai identificar os ataques do inimigo hoje, através dessa live aqui. Até para você começar a orar por isso. Amém? Em 1 Reis, capítulo 19, livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 2 em diante, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, olha só, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, olha só, aqui a gente vê, inclusive, os sinais de uma depressão que quis abater a vida de Elias, junto com os ataques espirituais também. A depressão quis acometer ele, e aqui está escrito: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Nós vemos que Elias era um grande homem de Deus. Na verdade, é um dos profetas que mais eu me alegro assim de estudar e de ler sobre a vida dele. É incrível as coisas que Elias fez. 850 profetas de Baal tinham sido envergonhados diante de toda a nação, e o Deus de Elias foi glorificado. E a Bíblia diz que Jezabel ficou tão furiosa de Elias ter derrotado os profetas falsos, que ela mandou uma ameaça a Elias e disse nessa ameaça que ela iria matá-lo em 24 horas. E a Bíblia diz que Elias, aquele homem valente, sabe, que esteve diante do rei, que orou para que não chovesse, que venceu os profetas falsos. Agora
Esse profeta está depressivo, esse profeta é, larga o seu moço num lugar, a Bíblia diz, e ele parte sozinho, mais um sinal, queria ficar sozinho, quis dormir. Tudo são sinais, sabe, de uma pessoa que está debaixo de uma opressão, está sendo atacada por uma opressão maligna. Depois disso, claro, veio a tristeza, veio a depressão e veio outros sentimentos. Daí vem a parte natural, né? Mas primeiro, antes do natural vir, veio o espiritual. E o espiritual tentou paralisar a Elias. E eu quero que você entenda o que eu vou lhe ensinar aqui hoje, porque é muito poderoso. Elias estava numa velocidade muito alta. Elias estava cumprindo o propósito de Deus. Elias estava honrando o nome do Senhor. E ele estava tendo vitória após vitória. Ele estava conquistando, ele estava avançando. E estava acessando níveis de governo que antes ele não acessava. A partir do momento que ele recebeu essa ameaça de Jezabel, ele começou a sair do propósito de Deus. Em outras palavras, ele paralisou. Ele paralisou. Esse é o problema, querido. Porque às vezes a pessoa está num nível de exaustão, e Elias possivelmente estava assim, num nível de exaustão, e uma das coisas que a gente aprende, sabe, é que nós precisamos ministrar a nós mesmos muitas vezes. Não só depender da administração de outros, mas ministrar a nós mesmos. Você lembra quando Davi, ele havia saído com seus homens para uma incursão militar e quando retorna para a cidade, Ziclag, a Bíblia diz que o inimigo havia roubado as mulheres, as crianças, os bens e levou embora tudo que pertencia a ele e aos soldados dele. E a Bíblia diz que os soldados dele queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo ali. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi aprendeu a ministrar a ele mesmo. Davi aprendeu a ministrar a ele mesmo. Vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que sucumbe porque só sabe ministrar para os outros, mas não sabe ministrar a si mesmo. Há momentos da nossa vida que a gente tem que ministrar a nós mesmos. É muito fácil pregar para uma pessoa que está, sabe, confusa, uma pessoa que está precisando de direção. Eu estou do lado de fora. Estou do lado de fora, eu posso ajudar ela. Mas quando eu estou no meio do problema, quando eu estou no olho do furacão, aí eu preciso ministrar a mim mesmo. Eu preciso aprender a me auto-ministrar. Assim como Davi fez, ele se auto-ministrou, ele começou a buscar o Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou a direção do Senhor para a vida dele para que ele pudesse continuar. O diabo vai tentar te paralisar através do medo. Anota o que eu vou falar. O diabo vai tentar te paralisar através do medo. Ele vai colocar medo em você. Sabe? Há pessoas que Deus tem um propósito na vida delas. Às vezes que elas vão a outro país, que elas vão a outro lugar, mas elas têm medo. Medo de entrar no avião, medo de serem rejeitadas, né? O medo de que as coisas não deem certo, o medo de serem envergonhadas. E muitas vezes acabam deixando o propósito de Deus para trás só por causa do medo. Às vezes uma pessoa ela é paralisada pelas trevas por causa da crítica. O diabo levanta alguém para te criticar, fica falando mal de você, fica criticando, até que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. Nós vemos tantas pessoas que pararam de fazer aquilo que faziam para Deus, aquilo que faziam, sabe, no seu trabalho, só por causa dos outros. Eu estava conversando com um irmão lá nos Estados Unidos, eu cheguei agora de manhã, vim direto do aeroporto para cá, para fazer essa live, e estava conversando com ele, dizendo para mim que ele é um empresário muito bem sucedido lá. E então ele comprou uma picape nova, e uma pessoa chegou lá e disse assim para ele, como é que você consegue trocar de carro, como é que você consegue essa vida aqui, né? Porque ele é um empresário bem sucedido. E
E ele foi muito rápido, ele disse assim, é porque você me ajuda, né, a pagar a prestação da minha caminhonete. Eu sou grato a Deus, eu sou grato a você, que eu tenho bons clientes. Ele conseguiu ali conversar com aquela pessoa. Mas às vezes a gente vê assim que as pessoas têm inveja, né? As pessoas têm inveja e aquela inveja, ela tem um objetivo, paralisar você. Aquela inveja, aquela crítica invejosa, né? Falando mal, atacando e falando de muitas coisas. Isso muitas vezes é ataque espiritual do inimigo para te paralisar. De repente a pessoa pensa, não, sabe uma coisa, vou viver uma vida mais simples. Bom, você até pode viver uma vida mais simples, mas não pode viver uma vida mais simples só por causa dos outros, certo? Então tem gente que para de avançar com medo do que os outros vão pensar, com medo do que os outros vão falar. Tem gente também que é paralisada, certo? Pelas críticas que muitas vezes existem dentro do ministério, dentro da igreja. Você é líder do ministério infantil, líder do ministério de intercessão, você é um empresário, está construindo coisas grandes, daí alguém vem com uma crítica, e daí aquilo ali lhe trava, porque, sabe, você queria ter uma boa reputação, você não queria que ninguém falasse mal de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, toda pessoa que prospera vão falar mal dela. Infelizmente, o mundo que a gente vive é assim. Toda pessoa que vai prosperar, que vai crescer, que quer avançar, uma pessoa que tem grandes sonhos, a pessoa tem um grande sonho, né, e ela compartilha aquele sonho com outras pessoas, e as pessoas começam a invejar, começam a falar mal, né? Então, essa são paralisadores. O quarto paralisador que tenta muitas vezes impedir as pessoas é os ataques na mente, né? Quando o diabo consegue instalar uma fortaleza na mente da pessoa, uma fortaleza de limitação, eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, isso é muito grande, isso é um grande passo, sabe? São ataques espirituais para te paralisar. Às vezes você está numa velocidade muito alta, sabe? Está avançando e avançando e avançando, daí vem um desses ataques na mente e aquilo ali lhe paralisa, lhe trava. Foi o que aconteceu com Elias. Ele foi tão atacado na mente dele que aquilo ali o paralisou, né? E tanto que depois de Deus ter falado com ele, o Senhor disse para ele, olha, eu tenho ainda duas missões para você. Eu quero que você unja um profeta no seu lugar, eu quero que você unja um rei. Ou seja, o trabalho não parou, Elias. O trabalho não parou. Muitas vezes o inimigo, sabe, tenta nos paralisar. E a gente precisa se fortalecer no Senhor para não parar. São ataques espirituais que são desferidos contra a nossa vida para nos parar. Às vezes você está firme nas orações, está buscando Deus, de repente dá uma coisa errada, aquilo vira, sabe, está tudo encaminhado, de repente aquilo vira e você pensa assim, puxa, não deu certo, eu vou parar de orar. Ei, é o diabo tentando lhe paralisar, porque ele sabe que você estava no caminho certo. Nós, nós temos que perder aquela ideia romantizada de que servir a Deus não tem luta. Não, servir a Deus tem luta, gente. Tem luta, claro que vai ter luta, vai ter desafio, sim, vamos enfrentar o diabo muitas vezes cara a cara, vamos ter que vencer leão, né? Ter que vencer urso. Só que a boa notícia é que apesar das lutas, Deus nos garante a vitória na guerra. Também Deus nos garante a vitória. É que às vezes a gente romantiza demais as coisas e pensa assim, não, se eu estou em Cristo não tinha que ter luta. Não, você vai ter luta. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão enfrentar batalhas. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, aquela Jezabel, Deus não impediu, Deus não tapou a boca daquela mulher. Deus não tapou a boca dela para ela não falar nada contra Elias. Não, Deus permitiu. Deus permitiu que ela falasse. Deus permitiu que ela falasse. Só que o que Elias tinha que ter percebido é que da mesma maneira que o Senhor havia livrado ele dos profetas falsos, o Senhor iria livrá-lo. O Senhor iria livrá-lo mais uma vez, inclusive das ameaças daquela cobra, da Jezabel. Você entende o que Deus está falando com você? Lutas nós vamos ter, gente. Sabe, não é tudo mar de rosa como as pessoas pensam. Olha, 2024 foi um dos anos mais difíceis para mim em muitos sentidos. Mas também foi um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas.
eu tive grandes batalhas, mas eu tive grandes vitórias. E eu venho aqui dizer para você que está aí me ouvindo, não pare, não deixe o inimigo travar você, não deixe ele te paralisar. Está na hora de você continuar apesar das dificuldades. E eu quero fazer uma oração por você. Tá? Eu quero fazer uma oração por você, quero te abençoar. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar por você, quero te abençoar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento por cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa live profética, pedindo a tua proteção, pedindo a tua bênção. A minha oração, Senhor, é para que todo tipo de ataque espiritual do inimigo cesse contra
vida dessa pessoa agora. Tudo aquilo que está tentando influenciar sua mente, que está tentando impedir ela, que está tentando oprimir, que está tentando deprimir. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo mal caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Que venha sobre ela o renovo do Senhor. Que venha sobre ela a força do Senhor agora, neste momento. Senhor, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, a pessoa que o inimigo está tentando impedir ela de seguir o seu propósito. O Senhor colocou um sonho, um projeto na vida dela, o Senhor deu uma visão para ela, mas entrou dúvida, entrou desânimo, entrou tristeza. Senhor, eu oro agora, cancelando todo esse mal que está se levantando contra ela. Eu digo, não prosperará. Não prosperará. O laço Satanás está sendo cortado agora. O Senhor vai enviar a força sobrenatural, a unção fortalecedora sobre a tua vida. Receba poder de Deus sobre a tua vida agora, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado por Deus, ser tocado pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que venha um fortalecimento do Senhor. É aqueles que estão caídos, que levante-se em nome de Jesus. É aqueles que saíram do propósito, que voltem para o propósito. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém.